hoje nós queremos trazer para vocês a palavra do Senhor no Salmo de número 21. Ações de graças pela vitória. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois supre das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal, e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas, e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Este salmo, um salmo escrito dentro daquele contexto vivido ali pelos hebreus, um contexto onde as guerras eram comuns, a lei que prevalecia era o domínio do mais forte sobre o mais fraco. Portanto, nós temos vários homens de Deus dentro das Escrituras que foram também homens de guerra, homens que tiveram que empunhar a espada para defender o seu povo. Dentre eles, o salmista Davi. E aqui, o salmista Davi escreve um canto de ações de graças pela vitória. O rei, ele é o vitorioso. Ele fala aqui o tempo todo: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por intermédio do seu amor, por intermédio daquele que nos amou. Portanto, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus por intermédio de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que faça prevalecer em nossas vidas a vitória em qualquer situação. Eu e você somos vitoriosos, como Davi se sentia aqui vitorioso sobre os seus inimigos. E é muito interessante porque Davi poderia atribuir as suas vitórias a outra coisa. Davi era um homem valente, ele poderia atribuir a vitória à sua coragem. Ele era um homem extremamente eficiente, por exemplo, na sua mira. Nós vemos ali a história quando esse ainda jovem, o jovem Davi, matou Golias, acertando uma pedra em sua fronte. Ele poderia dar e dizer que venceu por causa da sua eficiência. Ele poderia dizer que venceu por causa do exército que comandava, do seu poder, mas toda a glória da sua vitória, Davi atribui ao Senhor. Portanto, ele diz que a salvação é do Senhor. Ele diz que só é um rei vencedor porque Deus atendeu o desejo do seu coração. Ele diz no versículo 2, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Pois as supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Davi reconhece que só ocupava essa posição nobre de poder porque era o próprio Deus que havia o exaltado dessa forma. Ele ainda diz, ele pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, e de esplendor e majestade sobrevestiste, pois puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor,
e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Então toda a confiança de Davi e toda a gratidão e toda a certeza que era Deus que lhe fazia sobressair estão expostas aqui nesse salmo, neste capítulo 20, salmo de número 20. Eu tenho a parte B aqui deste salmo, onde Davi fala que contra os seus inimigos é o próprio Senhor que tratará. Portanto, eu gostaria de aplicar essa mensagem na sua vida, dizer que não importa a situação que você passe, quem faz com que você seja vitorioso é o Senhor. Portanto, qualquer que seja a situação, você vai vencer. Não há, para aquele que crê em Cristo, a possibilidade da derrota. E quando eu estou dizendo aqui, eu não estou afirmando, como a teologia da prosperidade afirma, que tudo que você quiser vai acontecer, que as coisas sempre vão dar certo na perspectiva humana. Não. Estou dizendo aqui em uma perspectiva espiritual. Quando nós passamos por provação, a doença chega, os problemas emocionais, às vezes a frieza espiritual, às vezes até mesmo uma situação de queda em pecado. Eu quero dizer que sobre tudo isso você vai vencer, porque Cristo já venceu por você na cruz. Portanto, ele já declarou que você é vitorioso sobre isso. Está pago, está tudo pago. Eu gostaria que você caminhasse com essa certeza que Davi tem, de que quando você vence alguma situação, não é? Quando você vencer aí essa situação que você está enfrentando, não atribua isso ao homem, a você mesmo, ou a alguma coisa. Dê glória a Deus. Entenda que a salvação, ela vem do Senhor. E talvez eu estou falando para alguém que se sente cercado por inimigos, ou por algum inimigo específico, e está querendo se vingar. Eu quero dizer para você que as Escrituras não aprovam esse comportamento. A Bíblia nos diz que nós devemos confiar no Senhor. Quando temos algum problema com alguém, com os nossos inimigos, nós precisamos agir com perdão. Precisamos perdoar, precisamos orar por ele, abençoar os que nos perseguem e não arquitetar uma vingança. Porque quem assim o faz está julgando ser um juiz melhor do que Deus. Quando você coloca na mão de Deus, ao Senhor pertence a vingança e é Ele que retribui. Ele é um juiz justo para julgar a nossa causa. Quanto a nós, Ele nos ordena a vivermos assim, perdoando, amando. Eu queria dar esse conselho para você. Pode ter certeza. Se você também vencer esse desejo que muitas vezes nos habita de vingança, você vai ser um grande vitorioso. Como diz o livro de Provérbios, é melhor aquele que se domina do que aquele que domina uma cidade. E quando você vencer esse desejo, não diga que foi por sua força de vontade, dê glória a Deus, como o rei também aqui dava em toda situação de vitória. Deus abençoe sua vida ricamente.